Eu pretendo, nos próximos 25, 30 minutos, como a Regina agora falou, ser um facilitador do plano espiritual para trazer um pouquinho do que eu conheço, compartilhando com vocês esse meu aprendizado, que essa doutrina maravilhosa nos ajuda a, a fomentar o nosso conhecimento, a melhorar a nossa reforma íntima. E eu busquei inspiração, então, eu convido a todos que estão assistindo agora, nesse momento, a gravação, e aqueles que também assistirão em um outro momento essa gravação, convido para refletir, para pensarmos juntos tudo aquilo que esse Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo Sede Perfeitos, que eu trouxe de inspiração. Preciso acessar os dados do app Spotify. Tudo bem? A minha Siri tá doida aqui, tá? Desculpa aí, o meu celular deu uma pane aqui. Então, retomando assim, eu convido a todos que assistirão em um segundo momento, ou os que estão assistindo agora, para embarcar nessa viagem que as palavras lá atrás, no Antigo Testamento, dos profetas, vou no Novo Testamento, dos apóstolos, vou na Boa Nova, os espíritos benfeitores, o espírito da verdade nos trazem para incentivar a continuar nessa reforma íntima, nesse aprendizado, de tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. E por que eu coloquei esse título Perfeitamente Imperfeito? Porque nós somos, com o trocadilho da palavra, perfeitos imperfeitos. Infelizmente, é uma dor de barriga, é um incômodo. Alguns adoram empurrar isso para baixo do tapete. Eu não sou imperfeito. Imperfeito é o outro. É quem é meu marido, é minha esposa, é meu primo, é meu amigo. Imperfeito é meu patrão, imperfeito é meu funcionário. Imperfeito é meu presidente, imperfeito é meu vereador. Eu não sou imperfeito. Eu sou uma pessoa perfeita. Mamãe e papai diziam quando me criou, sempre fui perfeito. Será? É para refletir, né? Então, por isso que eu coloquei esse trocadilho, para começarmos a pensar no que é ser perfeitamente imperfeito. Perfeitamente imperfeito é aquela pessoa que acha-se perfeita nesse mundo de prova e expiação e que não tem que aprender nada. E que o problema está sempre no outro, terceirizando a culpa. O problema é sempre aquele que está próximo, não comigo. O problema é sempre o outro. Então, aí já começa uma característica dessa imperfeição de ponto de melhoria necessário. E eu trouxe lá, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, que também consta no Evangelho segundo o Espiritismo. No Sermão da Montanha, Jesus fala várias coisas. E uma delas, no final, é exatamente essa, porque ele encerra o Sermão da Montanha nesse trecho, falando sobre isso aqui, uma das partes do sermão dele, né? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E eu sei que vocês já escutaram em outros lugares isso aqui, essa expressão. Em outras religiões também fala-se sobre essa expressão. Mas é sempre bom relembrar. Não é a pretensão de ser perfeito como nós, na imperfeição, pensamos, né? Eu vou ser perfeito para virar um Deus. Que parece que todos nós queremos ser Deus. E parece que aqui na Terra ainda, né? Não como espíritos na nossa pátria mãe espiritual, elevados gradativamente, né? Sabendo ali realmente amar e fazer a caridade o tempo todo conosco e com o próximo. Não. Nós queremos ser Deus de imediato. E para alguns, doa quem doer. E eu busco até em algum dos comentários que foram feitos antes dessa gravação, por alguns colegas que estão participando, que existe uma nova geração, e essa nova geração, alguns
irão nos atropelar, porque eles vêm com essa missão. Não podemos esquecer que o plano espiritual, eu não vou nem falar das outras colônias, vou falar do nosso lar para ficar mais fácil. Lá em 1947, 42, 43, vamos colocar assim, quando o Chico escreveu, né, o que o André Luiz ditava para ele, ele já demonstrava que tinha tecnologias nos ministérios que só agora, de 10 anos para cá, começaram a chegar para nós aqui. Então, o nosso lar está, vamos colocar, no mínimo, há 100 anos na nossa frente. Quando nós desencarnarmos e se formos para a colônia que é em cima de São Paulo, aqui, vamos imaginar que fosse nosso lar, que nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, mas eu vou falar só para a título de exemplificação, nós teríamos uma tecnologia melhor do que essa tecnologia que nós temos hoje aqui na Terra, porque eles também evoluem, não é? Então, eles estão 100 anos em termos de tecnologia de comunicação na nossa frente. É para pensar. E aí nós somos perfeitos? Aqui na Terra, na crosta? E aí eu venho a pergunta, o que é ser perfeito? Para nós pensarmos. Perfeito é estender o tapete vermelho quando entro numa loja, no supermercado, não falar nem bom dia, boa tarde, nem boa noite. Eu entro no meu trabalho com a cara fechada e saio com a cara emburrada. Eu abro a porta do meu elevador, que saco, tem mais gente dentro do elevador. Ou eu vou numa repartição, algum lugar, poxa, mas tem fila, essa fila está demorando. Eu tenho que ser atendido de imediato, porque eu sou Deus. Isso é ser perfeito? Eu peço desculpa àqueles que estão vendo agora e àqueles que assistirão depois, mas eu tenho sempre esse fundinho nos meus evangelhos para levar a nossa reflexão. Eu não estou acusando ninguém, eu estou só falando como eu penso ou já pensei e compartilho com vocês, para vocês tentarem evitar de fazer o que eu fiz ou o que eu faço ainda, tá? É isso. Estou usando o meu exemplo para que vocês evitem fazer o que eu faço. É difícil ser tolerado e perdoado? A pergunta aqui é bem capciosa, né? Então, assim, uma das coisas que Deus e Jesus nos ensinou é perdoar o próximo, né? E perdoar de coração, 70 vezes 7, né? Mas a pergunta aqui, quando nós fazemos o evangelho em nosso lar, ou o evangelho no Caritas, ou o evangelho em outra instituição aí que faz parte do movimento espírita, e lemos ali os trechos que falam sobre o perdão, a gente sempre pensa, né? Poxa, mas é muito difícil perdoar fulano que fez isso para mim, ou aquele outro que fez aquilo para mim, ainda tem uma mágoa dele. Mas não é disso que eu estou falando, não. Um passo antes. É difícil a outra pessoa me perdoar, me tolerar, que o perdão começa aí. É olhar para dentro. Será que o outro que está aqui me tolera, me perdoa? Aí eu começo a responder se eu sou perfeito o suficiente para saber o que é perdoar a mim mesmo e perdoar o próximo. É quando eu faço esse papel de colocar no lugar do próximo e se ele me tolera e ele me perdoa pelas minhas faltas, pela característica de imperfeição que eu tenho ainda aqui nesse planeta. Lógico, eu tenho diversas coisas boas já, mas eu estou atacando hoje as minhas imperfeições e compartilhando com vocês. E não adianta falar que só eu que penso dessa forma. Muitos aqui, por mais que neguem, lá no fundo, na consciência, bate isso que eu estou falando. Por quê? Porque tem um negocinho importante que toda a imperfeição, ela gera um sofrimento. E as causas estão na nossa intimidade. Se nós sofremos em algum momento nessa encarnação, não vou nem falar das outras, nessa encarnação, ou ainda estamos sofrendo, em qualquer instância, na instância amorosa, na instância financeira, na instância relacional com o próximo, na instância comigo mesmo, estou babando, não estou me aguentando, se eu estou sofrendo de alguma forma, esse sofrimento traduz em angústia,
em depressão, em dores no físico, em dificuldade de conseguir as coisas, dificuldade de se expressar com o próximo, dificuldade de relacionar-se com o próximo, tudo. Eu tenho um monte mais, ia ficar a noite inteira aqui enumerando. Então, dei alguns exemplos. Esse problema está na minha intimidade ainda não aprendi a internalizar aquilo que Jesus veio nos ensinar há 2022 anos atrás. E isso, por isso que eu coloco aqui, ó, Jesus, ele nos avisa e recorda que somos imperfeitos. É isso que motivou meu evangelho hoje. Quando eu li esse capítulo, e eu olhei e falei assim, poxa, Jesus é tão fantástico, é um ser de luz, tão iluminado, ele é tão grande por nós, que ele há 2022 anos atrás e até hoje, através dos espíritos benfeitores, das comunicações que eles nos trazem, através de livros, de cartas, e até contato direto, ou alguma coisa através dos médios que trabalham e são permitidos a trazer alguma informação, eles vêm nos ensinar aquilo que Jesus põe como mote, como ordem a ser seguida, como moral a ser seguida. E um dos avisos que ele nos recorda até hoje é esse, que nós somos imperfeitos. Olha, vocês são imperfeitos. E eu estou aqui, através da moral e dos meus bons costumes, para tentar ensiná-los a qual é o melhor caminho para vocês entrarem nessa senda da perfeição. E não é ser perfeito igual a um Deus, porque isso não tem. Nenhuma religião, nenhuma, nem a nossa, tem a pretensão, na realidade, do ensinamento, que o ensinamento de Deus e de Jesus não foi esse, de que nós vamos chegar um dia a ser igual a Deus. Não. Para vocês terem uma ideia, até os espíritos cristalinos, que é o nível que Jesus tem hoje, o Jesus Cristo de cristalina, o nível de evolução cristalina, eles não conseguem ainda também visualizar Deus. Eles sentem ele mais próximo do que nós. Ele está conosco aqui o tempo todo, sim. Nós podemos nos conectar com ele se nós nos concentrarmos, mentalizarmos através de uma oração naquele nosso cantinho. Mas esses espíritos de luz mais elevada, luz igual Jesus tem, por exemplo, eles já conseguem ter uma conexão de aproximar muito melhor que a nossa. E ainda assim, em Evolução em Dois Mundos, eles demonstram, né? Emmanuel fala, através do André também, que eles percebem a presença muito mais próxima, mas eles não visualizam. Então, quem somos nós pensar a perfeição que nós temos que buscar, a perfeição relativa, a perfeição de ser uma pessoa melhor, de ser um ser integral com o nosso espírito que está à nossa volta, encarnado e desencarnado. E aí eu fui buscar na questão 895 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos espíritos, eles responderam, tirando os vícios e os defeitos, qual é o sinal característico da imperfeição? E os espíritos responderam o quê? O egoísmo, o interesse pessoal. Então, infelizmente, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros de jornada, nós somos imperfeitos nesse mundo de prova e expiação ainda. Porque nós todos temos um negocinho chamado egoísmo. Na hora que o calo aperta, nós olhamos ainda para o nosso próprio umbigo e depois, talvez, na quinta, na sexta prioridade, eu vou olhar para o próximo. Talvez. A coragem na luta contra os nossos próprios vícios e imperfeições tem valor. E o que é essa coragem? É a coragem de reconhecer que eu sou imperfeito e de que, a partir desse momento, vou buscar estudar e trabalhar na senda de Deus para ser uma pessoa melhor, para buscar esse caminho da perfeição. Isso exige coragem, porque primeiro é admitir que tem algo errado dentro de mim. É admitir que perdoar, amar, fazer caridade ao próximo
é muito legal, desde que eu consiga entender isso dentro do meu coração de uma forma muito clara, não como um barganha, como o Luiz fala de vez em quando e nos ensina, né, que evitarmos a barganha, né? Olha, eu vou pegar aqui, agora há pouco foi o me permito aí fazer esse trocadilho, é só uma na didática, não estou denigrindo ninguém. Eu vou pegar Santo Antônio, que foi aí há pouco tempo, né, o dia dele, mergulhar ele de ponta cabeça do copo, separar o menino Jesus, o menino lá dele, e deixar ele ali afogado de ponta cabeça no copo até ele atender meu pedido. Senão, ó, vai ficar lá a imagem dele até ele atender. Olha aqui. Olha como nós somos ainda. E não estou... Me desculpe aqueles que fazem isso, não estou... Eu estou falando para começar a pensar, começar a refletir. Se coloca no lugar do espírito, de um santo ali, elevado, do pessoal que trabalha na equipe da Nossa Senhora, dos benfeitores, ouvindo uma oração e vendo a gente fazendo isso no final da oração. E, ó, se você não me atender, ó, tá aqui, ó, vou te deixar afogado no copo até você me atender. Olha como nós somos imperfeitos aí. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eu coloquei isso aqui também na questão 459. Kardec pergunta aos espíritos, e eles trazem para ele uma resposta assim que nós temos que tomar muito cuidado. Até hoje, é um dos maiores problemas que nós temos aqui nesse planeta de prova e expiação no nosso dia a dia. Porque lembra que nós todos somos sensitivos, todos nós temos ali o princípio da mediunidade, uns mais aflorados, outros não. E aquilo que nós pensamos, nós imantamos irmãozinhos de boa luz ou irmãozinhos de pouca luz ao nosso lado. É imediato, é na hora. A frequência que nós estamos ali pensando vai atrair. Muito mais do que imaginais. Olha a resposta deles. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem no mundo de prova e expiação. Quer dizer, o maior volume ainda aqui nesse planeta são dirigidos... nós somos ainda, por ter muita maldade aqui, nós temos o bem, sim. Nós temos o bem, não vamos dizer que nós não temos. Mas como nós temos muita maldade no planeta, em cada canto desse planeta, né? Então ainda estamos suscetíveis, quando nós pensamos, entrando na onda vibratória das informações e da notícia, e da forma de comunicar violenta, né, com o nosso próximo, nós só estamos aí alimentando os irmãozinhos que nós chamamos, entre aspas, de pouca luz, das falanges, que ainda atuam aqui no planeta. E que Jesus, junto com a equipe de benfeitores deles, já vem tentando, desde 2022 anos atrás, fazer esse processo de depuração, já deu a informação para nós através de médios que nós estamos na fase final. Então, vamos aproveitar essa onda para tentar melhorar e tentar ser uma pessoa melhor. Ser um pouco mais perfeito do que esse imperfeito que nós somos perfeitos hoje. O pensamento tem força e direção. O que eu penso, na hora, se é coisa boa, vai atrair coisa boa, vai emanar bons fluidos. O universo devolve para nós, lógico, na velocidade do nosso merecimento, aquilo que nós emanamos. A mesma coisa se for coisa ruim. Se eu estou pensando coisa ruim, eu vou vivenciar e só continuar obtendo notícia e passando por situações de dificuldade, até mudar a forma de pensar e de agir internamente, na minha reforma íntima. E o legal que existe uma técnica que eu estava ouvindo uma aula que eu estava acompanhando num centro espírita lá de Belo Horizonte, e compartilho com vocês, eles falaram assim, a melhor técnica que existe de você combater, num bom sentido, o obsessor, é o esgotamento dele no nosso dia a dia. E como é que nós fazemos o esgotamento do nosso obsessor?
Eu falo até, eu vou até pôr aqui um dedinho a mais, o nosso obsessor encarnado também, não só o desencarnado, tá? Que a gente atrai com o pensamento desencarnado, nós sabemos. Os amiguinhos de pouca luz vêm, mas o obsessor encarnado também que tá lá toda hora também, com a cara fechada, falando no nosso ouvido ou nos tratando mal. Como é que a gente esgota esse obsessor do dia a dia? Aqui um exemplo, acompanhando uma palestra como essa, palestra do Luiz, palestra do Jean, do André, do Alberto, dos demais que faz, da Érica, da Gi, né? De todos aqueles que participam do movimento espírita, lendo os livros edificantes, vendo notícias edificantes. Isso se acaba esgotando, o obsessor começa a olhar e falar assim, caramba, mas lá vai ele assistir de novo o Luiz falando na palestra, não aguento mais, eu vou embora, não dá. Lá vai ele assistir de novo o Jean falando na palestra, não, é muita coisa boa, eu estou indo embora. É isso, essa é a melhor técnica. Mas a gente faz isso por um tempo e depois volta a ver só porcaria, só ler ou ver notícia, assistir só porcaria, né? Então, porque nós somos perfeitamente imperfeitos, né? Então, eu só venho reforçar aquilo que é o nosso dia a dia ainda. A morte física não é um ponto final da existência e a qualidade de vida que teremos no planeta, no plano espiritual será de acordo com o estoque de aprendizado moral que adquirimos aqui na Terra. A qualidade de vida que teremos no plano espiritual. Quando voltarmos lá para o nosso lar, vou colocar assim para o nosso lar, né? Então, não sei se é o nosso lar, que cada colônia tem aí, lógico, me desculpe aqueles, porque eu não estou lembrando de cabeça agora o nome da nossa colônia em cima de São Paulo. Mas, assim, eu estou usando como exemplificação o nosso lar que fica em cima do Rio de Janeiro. Então, assim, quando voltarmos para o pátria espiritual, que é a nossa real vida, lembrando que nós somos espíritos encarnados com permissão para tentar, nesse educandário, ser pessoas melhores. Então, assim, vamos aproveitar esse aprendizado moral, vamos tentar aprofundar um pouco mais no dia a dia. E começa não julgando o outro, e sim, principalmente, olhando para si mesmo. Vale a pena ser bom, fazer o bem e ser honesto e buscar a tal da perfeição? Eu já ouvi isso em palestras, em conversas com pessoas do movimento e conversas com pessoas de outros movimentos religiosos. Já ouvi. Na hora eu respiro, tento internalizar, pensar profundamente qual é o sentido dessa pergunta. Mas aí, às vezes, nós temos que tomar um cuidado. Se aquela pergunta, às vezes, é do próprio irmão, que ele é ignorante porque ainda não internalizou uma forma melhor de encarar a vida e os problemas, ou se tem motivação de algum irmãozinho obsessor ali fazendo com que ele fale aquilo. Não falo como desculpa, mas sim como, primeiro, reconhecer o porquê dessa pergunta dessa forma. E depois eu trago ela para mim mesmo. Eu falei, peraí, mas deixa eu também pensar se eu também não penso assim ainda. De vez em quando a gente não briga. Santo Antônio, eu continuo, ainda vou te deixar de ponta cabeça porque você ainda não atendeu o meu pedido. E aí, para quebrar um pouquinho esse peso, que agora vai ser mais suave daqui para frente. Depois dessa parte aqui, vai ser mais suave. Então, assim, eu trouxe aqui um trecho, alguns já ouviram falar na banda Legião Urbana, uma banda de rock nacional. Eu gosto muito dela, e ela tem uma música chamada Perfeição, e eu trouxe esse trecho aqui para vocês. Eu vou ler ele rapidamente, e depois nós vamos escutar. E veja como eu vou explicar para vocês como tudo é interligado. Parece que o que ele cantou lá na década dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80,
Parece que nós estamos em 2022, ainda fazendo a mesma coisa. O começo dessa música eu não coloquei, eu cortei, eu peguei só a segunda parte por causa do final aqui. Mas a música inteira, depois eu convido vocês a ouvirem em outro momento, vocês vão ver que parece que nós estamos nos dias atuais. Então, eles falam assim, vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos ser a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Para mim, isso já era intuído dentro do que traz aí a reforma íntima, né? De aprender a olhar para dentro primeiro. Aí ele continua: venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem a partir de agora é só perfeição. Então foi muito legal isso, porque assim, ele mostra tudo que nós somos hoje, imperfeitos. Mas na hora que nós começamos a reconhecer que somos imperfeitos e damos o primeiro passo para essa perfeição, do caminho da perfeição, o que vem daqui para frente é tudo perfeição. É isso que ele termina na música, né? Eu pus até um trechinho dela aqui, para nós ouvirmos. Vocês estão ouvindo? Aumente o volume aí. Não estou ouvindo, Eu não estou Glauber. ouvindo. Não, deixa eu compartilhar com vocês, espera aí. A música também. E... Tem que compartilhar o áudio, né? vou compartilhar o áudio, peraí. Ixi, não estou conseguindo. Tudo bem. Não estou conseguindo, mas tudo bem. Vai ficar para a próxima, não estou conseguindo compartilhar o áudio agora. Sem problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo. Tudo bem. Fica para a próxima. Mas o importante é isso. Então, eu vou voltar aqui nela. Ainda bem que eu peguei a letra. Não sei por que eu não consegui compartilhar o áudio. Até agradeço a todos que me deram o retorno. E é isso. Depois eu convido vocês, num segundo momento, a escutar essa música e prestar atenção na letra. E ver que o tempo todo ele vai falando tudo que é imperfeição que nós praticamos. Até a ansiedade dele de ser uma pessoa melhor aqui no final. Ó, venha que meu coração está com pressa. A esperança está dispersa. Pô, quem de nós não estamos aqui nesse dia a dia, inclusive depois de uma pandemia, ainda numa pandemia ainda que nós estamos vivenciando um pouco mais amena, né? Mas a partir do momento que eu consigo ser uma pessoa melhor, internalizar, tudo que vem daqui para frente é perfeição. Então, eu convido vocês depois a escutar essa música com mais calma. Por quê? Porque eu fui buscar na questão 919, e para complementar isso que eu acabei de falar, é assim, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos responderam a Kardec. Um sábio, os espíritos não, esse aqui foi o Santo Agostinho, inclusive, que respondeu para o Kardec. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho estava referindo-se ao Tales de Mileto. Existe uma facção da filosofia grega que uns falam que lá no Delfos, né? Existia uma facção que fala que isso quem disse conheça a ti mesmo foi Tales de Mileto, e outra facção fala que foi Sócrates.
Não tem problema. Ambos foram intuídos desde aquela época que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para buscar uma perfeição. Então, vamos pensar nisso. O tempo todo eu venho falando desde o começo do Evangelho, né? Santo Agostinho, ele respondeu para o Kardec porque, assim, nós continuamos ainda não conseguindo enxergar o propósito, né? Que o Espiritismo nos proporciona, que é o quê? Ser um ser humano do bem. Não de bem com a vida. Não, eu estou feliz. Não, porque felicidade é momentânea, passageira. Nós temos momentos de felicidades, principalmente nesse mundo de prova e expiação. Grandes momentos de felicidade, poucos momentos de felicidade, mas todos nós temos momentos de felicidades. Agora, aquela felicidade constante, 24 horas por dia, ela ainda não pertence a esse planeta. Mas nós estamos nesse caminho, nós estamos no caminho para isso. Para isso, nós temos que melhorar a forma de relacionar com nossos amigos, com nossos queridos irmãos, com nossos parentes, com nossos colegas, até com os nossos espíritos amigos encarnados e desencarnados, que são, inclusive, também nossos inimigos. Eu já falei isso até em outro evangelho aqui. Aprender a correlacionar até com eles, porque alguma coisa, no mínimo, fizemos na encarnação passada e ainda não está bem resolvida, com a nossa forma de pensar, então a gente continua atraindo esse amiguinho, porque nós não esgotamos ainda na técnica do esgotamento do obsessor, nós não esgotamos, continuamos na mesma sintonia que a dele, que ele vai nos questionar, mas você está falando isso ou você pratica também? Eu já vi você, porque eles conseguem nos enxergar o tempo todo o que a gente faz. Nessa névoa que nós somos tampanados e não conseguimos enxergar às vezes, só quando está num ambiente preparado, com os médios trabalhando, que a gente consegue ter algumas visões, o tempo todo estamos enxergando bem o que nós estamos fazendo. E quem ajuda eles, quem os ajuda nesse momento? A nossa consciência, que também sabe quando nós estamos fazendo alguma coisa certa ou fazendo alguma coisa não tão certa assim. E aí, qual é o caminho para ser uma pessoa realmente do bem? Uma pessoa no caminho da perfeição. É ser caridoso. Jesus já nos ensinou isso. Ser caridoso. E quais são os pilares da caridade? São esses 5 aqui, ó. Benevolência para com o nosso próximo. O que é benevolência? Aprender a doar de coração, não, bens materiais, sentimento, perdão, doar a mão amiga, o ombro amigo, sem julgar, porque cada um de nós ainda estamos em níveis de evolução espiritual diferentes. Quem julga, se a palavra fosse essa, não é nem essa a palavra, mas não somos nós juízes que já julga e dá sentença, não. É lá em cima, na hora que senta lá no ministério, né, que nos recebe lá do aperfeiçoamento e da educação, vamos lá, e da regeneração principalmente, lá no Ministério da Regeneração, em nosso lar, quando sentar, ele vai olhar assim e falar, olha, você fez isso aqui legal, mas isso aqui não foi legal o que você fez, isso aqui que você fez não foi bacana. Deixa para lá, junto com os amigos benfeitores mais evoluídos, fazer isso. Julgar o próximo, não. Julgue a você mesmo. Julgue como você relaciona até com esse ser que tem pouca ou muita evolução. Indulgência é uma outra palavra do pilar da caridade. Indulgência, eu resumo assim, que é tolerar a imperfeição do outro. Mas para fazer isso eu tenho que saber tolerar a minha. Por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Eu sei, eu me tolero, eu me perdoo, então eu posso também já conseguir começar a tolerar a imperfeição do outro, ser indulgente. Perdão é o outro pilar, incondicional. 70 vezes 7, como Jesus dizia, né? E já nos ensinou e até hoje, né? Não é só perdoar 7 vezes. E de coração. Não é com condicional. Eu perdoo mais se você fizer isso. Eu perdoo mais se você retirar aquilo.
isso já não é mais perdão. Tem outro nome esse troço. Como diz lá em Minas, esse troço, esse trem aí tem outro nome, não é perdão. A abnegação é o desapego. Desapego das coisas materiais. Não estou falando que a partir de agora eu vou para uma montanha, vender tudo que eu tenho e viver de ar e do sol. Não, é o desapego que não é a minha prioridade, essas coisas que eu tenho. O que eu tenho é a minha energia, a minha essência, o amor que eu tenho por mim, pela criatura de Deus e por Deus. Qual é a prioridade que eu dou para Deus na minha vida? Ela continua sendo prioridade 25, depois que eu resolver todos os outros 24 coisas que eu dou prioridade? Ou ela é a primeira ainda? E o devotamento, que é o aplicar. Aplicar aquilo que a gente aprende na doutrina. Aplicar com o nosso próximo e conosco mesmo aquilo de bom que a gente aprende. E aprender a também não aplicar aquilo que é ruim, aquilo que a gente vê o outro fazendo. A gente aprende também com os erros do outro. Então, aplicar também, aprender com os erros dos outros e com os nossos próprios erros, isso que é bonito nesse educandário, chamado Planeta Terra. O Luiz até brincou no início, de que planeta você veio? Pois é, esse que é o problema. Eu devo ter vindo de outro planeta, que foi para um nível de regeneração, e vim para esse mundo aqui de prova e expiação, que na realidade pior, eu vim ainda quando o planeta Terra era primitivo, e estou até aqui, até hoje, ainda batendo cabeça ainda. Né? Com certeza é isso. Porque lembrando que não é só a Terra física, mas são as camadas também evolutivas, as colônias que estão junto com a Terra e o umbral que evoluem junto. Então, por isso que nós estamos nessa etapa final do umbral. O pessoal do umbral está encarnando em massa para ter a última chance. E nós estamos aqui recebendo criaturas evoluídas e criaturas poucas evoluídas para ajudar juntos a crescer, a tentar melhorar, ou acerta ou acerta. Porque existe um cronograma no caminho de Deus. Deus é tão bondoso que ele tem paciência e ele sabe que todos, em algum momento, vai ter que pegar esse caminho da perfeição. E o outro pilar para ser perfeito é o amar, aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, é aquilo que eu falei da prioridade. Eu estou começando a agradecer por tudo que eu tenho, pela saúde que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo cobertor que eu tenho nesse frio, pela comida que eu tenho. O trabalho não é muito bom, mas agradeço pelo trabalho que eu tenho. Ou pela aposentadoria que eu tenho. Ah, podia ser melhor, podia, mas agradeço pela que eu tenho. Não fico metendo pau que ela é uma... E que o governo é culpado dela ser uma... Vamos agradecer primeiro. Depois eu sei que por a nossa imperfeição, a gente poderia mudar essa ordem, né? Ficar reclamando, lá botar em 25 reclamar, primeiro eu começo a agradecer. Não reclamar e depois, em algum momento, agradecer que eu tenho a aposentadoria ainda. Por exemplo, né? O salário, remuneração, o nome que quiserem dar. Jesus Cristo também é uma outra forma de pilar desse amor. Ele veio nos ensinar a amar o próximo como você ama a si mesmo. Não tenho nem o que comentar. Se eu consigo entender que amor eu tenho por mim, eu pratico com o próximo. Se eu não tenho um bom amor por mim, eu não estou praticando isso com o próximo também. É fachada. É quase que uma coisa chamada hipocrisia, mas aí foi um pouco pesado da minha parte. Amar você, eu coloquei a mim mesmo. Amar você, amar a mim mesmo. Aprender a nos amar, olhar para dentro. Não se sabotar, nos olhar e falar, nós podemos ser pessoas melhores todos os dias. Podemos ajudar alguém a ser melhor todo dia também. Através do meu exemplo, através da minha palavra amiga. Não precisa ser com coisa material, é com palavra, com estar junto, com tentar conversar coisas edificantes, trocar informações edificantes. E aí eu faço gancho para parentes, amigos e colegas também. Esse amor com eles, sendo indulgente com eles, sabendo que cada um deles tem as suas imperfeições, e não julgando as imperfeições deles, sim dando exemplo para que eles melhorem algum dia, em algum momento. Eu procurar fazer melhor a minha parte, já estou ajudando muito
nessa caminhada da perfeição. E também não posso esquecer dos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, porque eles também fazem parte do perdão e desse amor incondicional. São irmãozinhos de luz, talvez até de pouca luz, que ainda precisam aprender. E que nada melhor nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento, de demonstrar para eles que existe um caminho melhor também. Por isso que é importante esse amor também, não julgar. É fácil, eu sei, vocês vão falar, você é demagogo, Glauco. Não, pegar alguma pessoa que está aí na esquina e, de repente, faz um assalto, rouba, até mata, ou com um carro, né? É o que mais acontece, né? Com um carro, de repente, atropela aí uma família inteira que estava de bicicleta e ele é solto pagando uma fiança de R$ 2.500. Porque na lei do homem ainda há brecha, há falha, nós somos imperfeitos. Mas seria legal um mundo que é a conscientização. Poxa, se eu bebi ou tomei algum remédio que me deixa tonto para dirigir, eu não dirijo. Eu não pego nessa arma. Porque o carro é uma arma. Nesse momento que eu bebi e pego ele para dirigir, ele vira uma arma. É a mesma coisa que eu pegar uma 9mm, eu tenho formação de tiro, tudo, e eu bebi, vou lá, pego, começo a brincar com ela. Eu não sei o que eu estou fazendo. É a mesma coisa que eu faço com o carro. Aí eu acerto alguém, não, foi sem querer, não, nem vi eles na minha frente. Lógico. Mas não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para entender que até esse irmãozinho que foi solto deve estar passando por um problema muito sério. Vamos rezar para que ele também tenha ali, seja bem amparado e consiga aí a caminhada dele de aperfeiçoamento aqui para frente, e que essa família, que agora há pouco eu ouvi antes de entrar no Evangelho, também tenha aí uma evolução e consiga, em algum momento, perdoar esse irmãozinho também, e que isso não volte a repetir no nosso planeta. Eu sei que eu falei uma coisa pequena, nós temos uma guerra lá na Rússia, né, com a Ucrânia, né, e temos fome, 32 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? Temos outras imperfeições, né? Mas eu estou dando um pequeno exemplo só. Se nós fazermos a nossa parte de ser perfeitos, já é um grande passo para ajudar a contaminar de uma forma... Contaminar é a palavra errada, mas disseminar, distribuir, emanar, irradiar bons pensamentos, boas coisas para aqueles nossos irmãos que estão à nossa volta. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho trouxe lá para o Kardec, né? Que ele pergunta assim, então, como é que seria a melhor forma, então, realmente, de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa perfeita? E ele fala, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para seu aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. O complicado é que nós nem fazemos isso todo dia, né? E quando faz de forma quase que automática. Quase dormindo, começa a rezar o Pai Nosso, não consegue chegar no final dele, quase que já dormiu, alguns. Ou fala muito rápido, porque preciso dormir rápido, porque amanhã tem que acordar cedo. Todos nós já fizemos isso. Eu estou falando porque eu já passei por esse caminho também, então eu sei. Estou compartilhando com vocês. Como diz, aquele que nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Como Jesus dizia, né? Mas que gostoso. Gostoso que nós somos seres perfeitos. Aí eu trouxe aqui uma coisa legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui, ó. Um remédio legal, ó. Além dos ensinamentos da Boa Nova, eu recomendo também para vocês aqui, ó. De vez em quando tomar um miligrama de felicitadina. Olha que legal, é bacana.
Animocetamol, ó. Animocetamol é bom para o sorriso. Olha lá, ó. Felizepam, 10 miligramas, é bom também, ó, para o nosso dia a dia. Humorprazol, é muito bom o humorprazol também, a gente ter de vez em quando, ó. 20 miligramas, hein? Tá bom, ó, todos os dias humorprazol. Ó, Alegricona, 100 miligramas, ó, tá excelente. Uma vez por semana, tá ótimo. Risoprofeno, ó. Risoprofeno é tiro e queda também, ó. Isso é bom também tomar. E a levesolida. Levesolida, nossa, como ela tira as dores do corpo. É muito bacana. Obrigado. Desculpe pela brincadeira, mas foi uma forma suave que eu busquei de tentar trazer, terminar essa nossa perfeita imperfeição. Vamos todos juntos continuar no caminho da busca dessa perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus a todos e uma boa semana.